Eu sou o Patrick Benato, buscador de documentos no Brasil e na Itália por reconhecimento da cidadania italiana. E hoje eu vou falar com vocês 10 tópicos. 10 tópicos que vão te ajudar para quem ainda não tem uma noção sobre as buscas ou que está te impedindo de começar a fazer essas buscas. Então vou te dar 10 tópicos que eu acho que são importantes, caso você esteja travando para iniciar essa pesquisa, essa busca, e acho que eu vou ajudar vocês com isso. Então, vamos lá. Primeiro tópico que eu quero falar com vocês é sobre ser demorado. O que é demorado para você? Muitas pessoas acho que ligam essa parte de demorado com consulado mesmo, quando se fala de cidadania italiana. Acho que as pessoas ligam a demora que os consulados realizam, o processo de reconhecimento. Normalmente eu cito de São Paulo, que é o que tem mais pessoas todos os dias entrando com o processo de reconhecimento, e com certeza é o mais demorado. Qualquer pessoa que tenha feito uma pesquisa, ou mesmo ter ouvido falar sobre o consulado, o de São Paulo no caso, que estou dando exemplo, vai ver que demora anos. Então as pessoas acabam ligando, acho que principalmente ao consulado, essa questão da demora. Já na parte de pesquisas e buscas de documentos, não é dessa forma. Eu que sou buscador de documentos sei que é um processo, vamos dizer assim, de busca e pesquisa super tranquilo. Basta você ter o passo a passo, saber a forma correta de fazer. Já tive o caso de uma cliente que estava já há alguns anos, posso dizer até que acho que chegou a uns 10 anos, que a família tentou, não estava conseguindo, e ela entrou em contato comigo, falou um pouco sobre o processo dela, de busca, que ela não estava encontrando, e se eu não me engano, em 2, 3 meses, 2 meses, eu cheguei no italiano, da família dela. Porque você segue um passo a passo que você sabe que vai dar certo. E infelizmente, às vezes a pessoa acha que não vai conseguir. Então, foi que nem eu falei, se você liga essa demora à pesquisa de documentos, acredito que você está errado. E também o consulado, por mais que ele demore, você tem outras alternativas. Você pode, quem sabe, ir para a Itália mesmo e fazer seu processo lá. Em média demora uns 3 meses, mas agora não vem ao caso falar sobre todo um processo de cidadania, já que meu foco é busca de documentos. Mas mesmo o consulado de São Paulo, se você pesquisar a respeito, você vai ver que hoje em dia, com um advogado que entende do assunto, em 1 ano na fila você consegue entrar com um processo judicial que vai para Roma, sua documentação, enfim. Então, parte de demora, eu acho que, vamos lá, acho que não vai ter desculpa, né? Acho que você vai conseguir. O processo de pesquisa e busca é super rápido. Bom, talvez falar do tópico 2. As pessoas que você acha caro, vamos dizer assim. Você acha caro? Na verdade, eu sempre foco na pesquisa e busca. E não é caro. Eu acho que isso é uma questão de, não sei, como é que eu posso dizer? Talvez uma prioridade. Porque se você parar para pensar, em média, uma certidão, eu costumo colocar o foco mais em São Paulo, mas é uma média até mesmo em muitos estados, de 60 a 120 reais. E se você parar para pensar,
não é nada demais. Para algumas pessoas, realmente, R$ 120 é algo, um valor talvez alto. Para algumas pessoas é nada. Mas se você colocar como prioridade, para pensar, cidadania italiana, a busca, o pedido de uma certidão, no cartório você precisa, para a cidadania italiana, de nascimento, casamento, se for casado, lógico, óbito, se for mais, sei lá, bisavô, avô, não sei. Vamos colocar que sejam 3 certidões, vai dar em média, vou chutar 120 mais alto. Vai dar a média por pessoa, se tiver o óbito, as 6 certidões, 360. É que nem eu falei, para alguns 360 pode ser um valor alto, para outros não. E como eu digo, é um investimento, eu acredito que é um investimento. Mais para frente, você vai ter benefícios que você talvez nunca tenha imaginado em ter, como a cidadania. Então, eu acredito que 360 por pessoa vai dar menos. Você pega a sua, se você não for casado ou casada, você vai gastar, dependendo, vamos chutar uns 80, 90 reais. Só a sua, pai e mãe, ou pai ou mãe, se for casado, mais 2, enfim. Acredito que tudo é um investimento e tudo é uma prioridade. Se você tem como prioridade, acredito que você consiga buscar rápido e com certeza você não vai falir por causa disso. Vai ser tranquilo. Então, vamos lá. Vamos para o tópico 3. Tempo. Às vezes a pessoa pode falar, trabalho muito, não tenho tempo de, por exemplo, ligar no cartório para perguntar sobre aquela certidão, confirmar se ela está lá mesmo, naquele cartório. Eu acredito que todo mundo tenha tempo. Algum tempo você tem. Seja na hora do almoço, no seu serviço. Eu consegui, entre ligar para um cartório, conseguir mandar um e-mail para pedido, em confirmação, tudo isso, em 20 minutos, 25 minutos. Ligando para o cartório, confirmando se aquela certidão é daquele cartório, eles confirmam, te passam o e-mail e você vai e manda o e-mail, tudo certinho para eles com os dados que eles te passaram por pedido. Então, acho que vai também um pouco do que eu falei sobre o caro, sobre o dinheiro. Eu acredito que seja focado em prioridade. Todo mundo tem um tempinho livre. É que nem eu falei, 20, 25 minutos, você consegue com certeza fazer esse pedido por telefone. Aí você imagina, se você conseguir numa semana fazer, sei lá, 2 pedidos por semana de certidão, se você for parar para pensar, você consegue suas certidões num tempo bacana, você consegue rápido. Então, tempo eu acho que todo mundo tem, como eu já disse, e prioridade e investimento. Então, eu acredito que você com uns 20, 25 minutos na sua semana, vamos dizer assim, você já consegue fazer um pedido de uma certidão. Então, vamos lá. Quarto tópico, sobre não ter informações. Acredito que isso não seja uma desculpa. Você não ter a informação sobre certidões, sobre os documentos. Aconteceu comigo, eu também não tinha uma ou outra informação sobre alguns documentos, mas acredito que é correr atrás. Você faz a pesquisa com a família, enfim. Posso até dar uma dica do e-book que chama Perguntas que Funcionam. Vai estar na descrição desse vídeo, provavelmente. E na bio Instagram, tudo bonitinho.
que fala exatamente sobre perguntas que você pode fazer para as pessoas que vão te ajudar a encontrar, vamos dizer assim, informações sobre aquela certidão. Perguntas corretas que você deve fazer. É um e-book que eu criei, ele é super simples, mas acredito que vai te dar uma ajuda bem bacana para você conseguir fazer toda o inicial, que eu digo inicial de pesquisa, para você já conseguir iniciar, você ter suas certidões, pelo menos o começo, porque depois que você começa a encontrar certidões dos seus antepassados, vai ter muita informação interessante que você vai conseguir. E mesmo se o e-book de alguma forma não te ajudar, como eu digo, eu ajudo pessoas a conseguir achar documentação mesmo sem informação. Então, eu estou aqui para isso, para ajudar vocês. Então, como eu digo, informação, sem ter informação, acho que talvez não seja uma desculpa também, para te impedir de começar. Vamos para mais um tópico. Algumas pessoas perguntam para mim sobre limite de geração. Cidadania italiana, limite de geração. Cidadania italiana é a única cidadania que não existe um limite de geração. Ela não te dá um impedimento por gerações. O italiano pode ser seu pai e sua mãe, como pode ser seu trisavô, tetravô, tetravó. Isso não impede. Algumas pessoas ficam limitadas nessa questão porque acaba achando que, por estar muito distante, o italiano acaba achando que não tem mais direito. Isso não é verdade. Como eu disse, cidadania italiana não existe limite de geração. E se isso for um empecilho para você e você não sabia, mão na massa, começar a pesquisar e fazer suas buscas. Enfim, eu acho que no meu caso, que era meu bisavô, não era tão distante. Então é isso. Não é como, sei lá, cidadania portuguesa, cidadania espanhola, que existem limites de gerações e algumas coisas que talvez impeçam a pessoa de correr atrás da cidadania. A italiana não. E acho que é isso sobre limite de geração. Vamos lá, mais um tópico. Morar na Itália. É legal falar com as pessoas que muitas não têm essa noção de morar na Itália. Algumas pessoas acham que, eu vou fazer o reconhecimento da minha cidadania, só que, poxa, com o meu passaporte italiano eu vou poder só ir para a Itália. E não é verdade. O passaporte italiano é um passaporte europeu, né? Então, como você para pensar que existe uma enormidade de vantagens com o passaporte. Além de ele ser um passaporte entre os mais poderosos do mundo, ele está em quarto no ranking junto com alguns outros passaportes, ele faz parte da União Europeia. Então você tem 27 países da União Europeia, 26 países, porque um país saiu, né? Que o Reino Unido saiu. Mas você teve 26 países, mais os países do espaço Schengen, que são espaços de livre território, que não fazem parte da União Europeia, mas fazem parte desse tratado, vamos dizer assim, que é o espaço Schengen. Então você tem livre acesso nesses países para morar, estudar, trabalhar como cidadão europeu. Então, mesmo que você, por algum motivo, não queira ir para a Itália, não se prenda a isso. Porque você pode ir
essa infinidade de países. Vou citar, sei lá, tipo 2, 3. As pessoas pensam em Alemanha, um país super evoluído. Que mais? Você pode pensar em Bélgica, você pode pensar em Espanha, pode pensar em milhares de outros países que fazem parte. A produção aqui, acho que está vendo aqui que tem uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Como encontro o registro dos meus bisavós no Espírito Santo? Bom, vamos lá. É que a pergunta ficou um pouco, vamos dizer, é amplo isso, né? Como você encontrou no Espírito Santo? Espírito Santo é um lugar que tem é bastante forte essa questão da cidadania italiana, né? Eu acho que é mais ou menos o que eu falei. Para fazer uma pesquisa rápida. Eu não sei, vamos aproveitar agora o fim do ano. Você acaba conversando com algum parente, vai desejar aquele feliz ano novo. Às vezes você tem uma tia-avó, um avô, uma pessoa que seja mais velha na sua família. Você pode perguntar para ela. É um bom começo. Como eu disse que eu tenho o e-book, que são as perguntas que funcionam. Se você quiser aproveitar para baixar ele e você dar uma olhadinha, creio que vai te ajudar. Mas eu acho que começo é perguntar para as pessoas mais antigas, pessoas que são até mais próximas. Se ela tiver alguma informação, creio que vai te ajudar bastante. Às vezes você pergunta para uma tia-avó, um avô, uma avó, enfim. Pergunta para essas pessoas que elas vão te ajudar bastante. Caso elas se lembrem de alguma coisa. Eu acho que é importante. Começa perguntando para essas pessoas. E se você não conseguir essas informações e não tiver nada, comece com a sua certidão. Pede a LNT do teor no cartório. Ela já vai conter muita informação interessante ali. Dos pais, dos avós. Talvez nessa certidão do teor tenha até a questão de onde aquele avô, aquela avó nasceu, talvez uma data de nascimento. Aí já é o máximo, porque você vai conseguir o local, vai conseguir a data. E aí nisso você dá andamento. Pede aquela certidão daquela pessoa, entenda o teor, e assim vai. Até você chegar onde você quer, que é no italiano, ou na italiana. Enfim, então, acho que eu espero ter ajudado. Bom, vamos lá. Qual é o tópico que eu falei? Questão de morar na Itália. Vamos para o próximo. Às vezes a pessoa acredita que família não tem direito. Aí já me falaram, eu vou reconhecer minha cidadania. Eu sou casado ou casada, tenho filhos. E como é que eu faço? Bom, eu acredito que é assim. Acho ótimo você estar preocupado com os filhos e com a esposa, com o esposo, ele poder ir para você, e para você não, e com você, né? Desculpa. E com você para a Itália, por exemplo. É o seguinte, você pode, por exemplo, os filhos, pode ser filho adotivo, enfim, se for registrado na menoridade, quando você faz o seu processo de reconhecimento, automaticamente esses filhos menores já entram no seu processo. Então, quando seu processo sair, dando entrada tudo certinho, você também vai conseguir pedir a transcrição da certidão de nascimento deles. Então, eles também vão se tornar italianos. E também existe a forma no caso do esposo, da esposa, por matrimônio. Que tentar falar rapidinho a respeito disso, sobre a lei,
que diz que você tem que estar com essa pessoa quando você está morando na Itália, esse matrimônio duração de 2 anos. E quando você está fora da Itália, por exemplo, no Brasil, 3 anos de matrimônio. Porém, se você tiver filhos dessa união, esse tempo diminui pela metade, então iria para 1 ano e meio. E aí, com esse tempo, você consegue fazer o pedido. Em média, dura o processo uns 4 anos. Porém, se você entrar com processo judicial, com um advogado que entende do assunto, pode cair pela metade. Vai para 2 anos esse processo. Então, acredito que é bem interessante. Você estiver interessado nisso, estiver com essa pulga atrás da orelha de tipo, só eu vou ter a chance de ir, como eu faço com a questão de levar os filhos, a esposa, não é isso, como eu já disse. Existe a parte do matrimônio, existe algumas regrinhas, mas nada de que você não possa resolver. E a questão dos filhos, como eu disse, tem os filhos na menoridade, tanto adotivos como os filhos biológicos, vamos dizer assim, todos eles têm direito. Da mesma forma que um matrimônio por união homoafetiva. Algumas pessoas não sabem, mas na Itália, desde 2016, se eu não me engano, dia 5 de junho, que entrou em vigor 2016, você também pode fazer o reconhecimento por matrimônio. Então, que foi ótimo, porque muitas pessoas acho que já viviam lá e não tinham essa chance. A partir de 2016 conseguiram fazer por matrimônio. Então, como eu já disse, se a pessoa tinha esse empecilho, estava com essa dúvida, acredito que não tenha mais, né? Então vamos lá. Próximo tópico. Não tem sobrenome. Muitas pessoas acham que porque eu acho que tem um italiano na minha família, mas eu não tenho sobrenome. Eu sou, por exemplo, Alves Silva, Gomes dos Santos, que são nomes mais típicos, vamos dizer assim, brasileiros, portugueses, né? De Portugal, enfim. Isso também não é empecilho, porque não ter um sobrenome italiano não vai fazer com que você não tenha um reconhecimento. Se você tiver um italiano na sua linhagem, você tem direito. Então, não interessa, não tem importância se você não tem sobrenome. Algumas pessoas perdem esse sobrenome com o passar dos anos. Seja porque antigamente acontecia de a mulher casava, algumas tiravam todo o sobrenome que eram da linhagem dela, ficava do marido. Então, aquela pessoa era só o nome dela, perdia todo o sobrenome, ficava só com o sobrenome do marido. Ou aquele sobrenome, às vezes, que era o italiano, tirava e deixava só algum nome, e o nome italiano saía. E tinha aquele matrimônio, às vezes, com brasileiro. Tinha um matrimônio, sei lá, com português, matrimônio com espanhol, enfim. E acabava se perdendo com o tempo. Só que isso também, como eu disse, não é empecilho para você pedir um reconhecimento. Você comprovando através dos seus documentos, até chegando no italiano, comprovando tudo certinho, não importa. Não importa que você não tenha. Você pode ser Silva Santos e ser cidadão italiano. Então, não ter sobrenome, seja porque, sei lá, tipo, a mãe ou o pai não quis colocar aquele nome italiano porque achava diferente, não sei. Como eu já disse, não tem problema. Não ter sobrenome italiano e tendo a linhagem italiana é o que importa.
Acho que eu tirei essa dúvida. Vamos lá. Um tema que eu anotei, que eu achei que fosse dar um pouco de polêmica, porque eu já sei que aconteceu comigo e creio que é um pouco complicado, que é a questão de algum familiar já tentou e não conseguiu, então mais ninguém tentou. Aconteceu comigo e acontece com algumas pessoas. Às vezes aquele parente, a gente fala que é aquele parente mais boladão da família, ou sei lá, tipo tio advogado, que tentou e por algum motivo ele não conseguiu. E aí, como ele não conseguiu, todo mundo falou, poxa, se ele não conseguiu, por que eu vou tentar? Só que se for o seu caso, você parou para pensar o porquê que ele não conseguiu? Você chegou a perguntar para ele, ou chegou a pesquisar o porquê que ele não conseguiu? Às vezes, ele não conseguiu porque ele não juntou todas as documentações necessárias, ou porque ele não conseguiu pesquisar certo e não encontrou aquela certidão que precisa. Uma cidadania italiana, você precisa de todos os documentos que eles pedem. Nascimento, casamento e, no caso dos consulados no Brasil, óbito. Alguns lugares, como você vai fazer na Itália, não tem necessidade de óbito, mas é sempre bom ter tudo, né? Todas as certidões. Mas é que nem eu disse, às vezes aquele parente não conseguiu porque, por algum motivo, ele não soube buscar, ele pegou a certidão errada. Pode acontecer. Às vezes um nome muito específico e você não tem informação de quem são os pais, você pode até às vezes pedir uma certidão errada. O nome bate, talvez a data, você tem uma noção, e o nome dos pais, como você não sabe, você pegou aquela certidão. Só que às vezes nem é do seu parente. Pode acontecer. Por incrível que pareça, pode acontecer. Então, eu acho que não dá pra se limitar porque alguém tentou e não conseguiu. E como eu disse, aconteceu comigo. Tentaram, não conseguiram, porque infelizmente a pessoa não buscou todas as certidões. E a minha, eu consegui. Porque eu corri atrás, pesquisei o que faltava, que na verdade o que faltava era a correção dos nomes do meu avô, por exemplo, que o nome que ele usou não era o nome dele, e a data de nascimento ele inventou uma outra data, enfim, fora a certidão de nascimento do italiano que na época não pediram. Então, infelizmente, ele não conseguiu. E com pesquisa, colocando como prioridade, como eu já disse em outros tópicos, por mais que eu tenha demorado, porque eu não tinha na época o conhecimento necessário, eu fui lá e consegui. Esse ano saiu minha retificação, devido a esses erros maravilhosos que tinham no nome do meu avô, e conseguindo a certidão do meu bisavô, eu consegui com um ótimo advogado que sabia tudo sobre o assunto. Em 10 dias saiu minha retificação, que é a correção dos nomes. Então, para mim, foi excelente. Com empenho, com pesquisa, eu consegui. Então, como eu disse, já tentaram, não conseguiram? Você consegue. Põe na cabeça que você consegue, corre atrás, porque eu tenho certeza que você vai conseguir. Como eu consegui. E o ano que vem, 2021, estamos aí para o meu reconhecimento da cidadania italiana. E aí eu vou mostrar para vocês o passaporte, se Deus quiser. Enfim, aí eu acho que eu vou para o meu último tópico, que é, na verdade, o medo que algumas pessoas têm de não ter informação ou não ter, vamos dizer, a ideia se tem ou não um antepassado italiano, e aí por esse medo não pesquisar. E eu acho que se você tem esse pensamento, eu acho que é válido você pesquisar.
corre atrás. Faz uma pesquisa. Eu acho que vale a pena. É melhor você tentar. E quem, infelizmente, sei lá, por algum motivo não ser, como pode acontecer, não tem como não colocar essa hipótese, como você pode começar a pesquisar e de repente você vê que talvez seja um avô, que às vezes você não tinha nem noção, uma avó, não tinha nem noção que era o antepassado, e vê lá, nascido na Itália. Aí você fala, poxa, consegui, né, que eu consegui? Olha que bacana. Você pesquisar sem ter nenhuma noção e encontrar aquele ascendente italiano. Pode acontecer também, como já aconteceu com um cliente meu. Ele tinha uma noção daquele parente português, por exemplo, só que na cabeça dele ele estava focado na Itália. E por ele estar focado na Itália, ele não percebeu que aquele português poderia também dar cidadania para ele. No caso dele, tinha tudo certinho, né? Que existe a questão dos limites de gerações, né? Com a cidadania portuguesa que não existe na italiana. Quando você é neto de português, você pode pedir a sua nacionalidade portuguesa, que eles não chamam de cidadania, né? Normalmente eles falam sobre nacionalidade portuguesa. Então, às vezes você pode fazer aquela pesquisa, como eu falei, mesmo sem saber de nada, mesmo sem saber se tem algum europeu na família. Às vezes você descobre que você tem um italiano, que você tem um português, que pode ser, e ainda está no limite da linhagem, que você pode pedir. E acredito que vai ser fantástico quando você encontrar. Tem cliente que eu pesquisei e além de ter o italiano, tinha espanhol. A pessoa nem sabia que tinha espanhol. Um outro lado da família é toda espanhola. Na minha pesquisa, achei um sobrenome que eu fui pesquisar de ascendência inglesa, escocesa. Mas você imagina, que bacana você saber que você tinha inglês, escocês na família, você tinha espanhol, enfim, pode ter uma infinidade de europeus na família que você não faz nem ideia. Então, acho que é isso. Eu acho que você não pode ter medo de tentar. Porque eu sempre digo, melhor tentar e não conseguir, por algum motivo, do que você ficar o resto da vida pensando, pô, podia ter tentado, podia ter visto. E às vezes, quem sabe, chega um parente seu na festa de Natal, daqui a um tempo, e fala, pô, eu fui olhar, né, que eu achei um italiano, vou atrás do reconhecimento. E às vezes você perdeu, talvez, 3, 4 anos, que você pensou em fazer e não fez. Então, esse foi o último tópico. Eu espero que tenha te ajudado com qualquer dúvida que você tenha tido ou qualquer questão que fez você, por algum motivo, não dar continuidade a essas buscas, essas pesquisas. E acho que é isso. Tchau. A gente se vê na próxima.